Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É maravilhoso ser cristão, é maravilhoso ter Cristo, porque já acordamos com um coração cheio de paz, de felicidade, de harmonia, de tranquilidade. Por isso, nós levamos até vocês estas palavras de Jesus Cristo. Eu abri agora o YouTube, encontrei a mensagem de um padre, não me deu para ouvir o nome dele, mas muito importante, falando sobre 666, o anticristo, né? O anticristo, que tem na lapela, naquele chapéu que o Papa tem lá em Algarismo Romanos 666, mas ele não é o anticristo, ele é o agente religioso que irá ajudar o anticristo, como já tem provado, né? Na guerra de 45, Hitler, que matou 6.000 judeus, quando era o aniversário dele, o Papa mandava bispos celebrar missas durante o dia todinho para ele. E outras. Vocês notem que Hitler invadiu quase toda a Europa, mas não entrou no Vaticano. Não entrou. Então são coisas que provam, que esses estudiosos, né, esses pesquisadores dizem e afirmam, provando essas coisas assim. A gente fica, não é? Então, meus amados, e ele falava muito bem, né? Essa carteirinha, ontem mesmo eu fui ao shopping Pátio, aqui em Olinda, Pernambuco, e foi interessante, quando eu entrei estava com muita fome, que eu fui comprar um drone, que eu pretendo viajar pela BR-230, começando aqui na Paraíba, ali e até em Bahia, começando em Bahia, indo até Manaus, pregando o Evangelho em todos os lugares que eu puder parar, que houver condições de passar a noite, com oportunidades de pregar o Evangelho, vou de carro. Né? Então nós prestamos um pouco atenção à mensagem desse padre e vou enviar para os irmãos que fazem parte do meu YouTube. Se você quiser entrar no meu YouTube, você pode ligar, é 81987695342 e receberá todos os dias uma mensagem de Deus para você, para lhe iluminar, para lhe tranquilizar no dia que você irá enfrentar. Por isso, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, nós te agradecemos por termos despertado, te pedimos forças para vencermos mais esse dia, noites e outros dias que tu nos concederes. Abençoa, protege as famílias enlutadas, confortando-as, ajudando-os. Nós te suplicamos, Deus. Pedimos também a tua proteção para o nosso presidente, que é perseguido por todos os lados. É impressionante, Deus, a perseguição por pequenas palavras, quando narra fatos do passado, acontecidos, não é? E que realmente em suas palavras nós vemos a realidade daquilo que aconteceu e aquilo que está acontecendo nos nossos dias com aqueles enfermos, né? Que a enfermidade continua aqui em todas as partes do mundo, mas que hoje tem cura, tem tratamento, e mesmo contaminado, não existe mais o isolamento, continua no seio da família, no seio da sociedade,
E então eles tentam processar, criar leis contra o nosso presidente e ele não está conseguindo governar como deveria. O país está parando, justamente por causa dessas ações de pessoas contrárias a este Deus todo-poderoso que dirige a humanidade e que nos criou para servi-lo. Mas tem muitos contras que seguem o caminho largo e espaçoso que leva à morte e à perdição. E o caminho desse Cristo, deste Deus estreito e espinhoso é desprezado. Por isso nós pedimos, Deus, proteção, guarda, livramento contra este, Senhor. Porque Tu sabes que como Tu os amas, nós também os amamos e oramos, te suplicamos ao Espírito Santo que opere nos corações destes para que se convertam e venham realmente a ser um cristão fiel. Muitos dizem que são cristãos, mas são verdadeiros dragões contra aqueles que te servem. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, nós estamos naquilo que estamos dizendo, não só eu, todos os pastores que você possa ouvir, no tempo das dores, no princípio das dores. São guerras, terremotos, maremotos, pais contra filhos. E Deus fez um plano para os homens dentro que ele já conhecia. Já sabia de tudo isso que ia acontecer. Portanto, meu amado amigo, se você gosta dessas nossas mensagens, inscreva-se. Dê o cliquezinho aí no gostei, no sinozinho, tudo que tem direito que o YouTube pede. Se você puder fazer, eu lhe agradeço muito. Faça também os seus comentários, com respeito, né? Com respeito, não a mim, porque eu realmente não sou nada, não sou ninguém, mas a palavra de Deus que eu prego, porque eu prego com o coração. Se existem alguns erros, que os irmãos perdoem e me orientem. Eu não faço por orgulho, por vaidade, nem por nenhum interesse financeiro. A minha visão é espiritual. Eu não quero outra coisa, eu só quero que você ouça e se converta. Porque todas as mensagens que eu faço são baseadas na Bíblia Católica. E eu, a partir de hoje, adotei um sistema em alguns versículos. Eu vou ditar o que diz a Bíblia evangélica e o que diz a Bíblia Católica. Para você ver que é verdadeiro o que eu digo, que tudo que eu falo é baseado na Bíblia Católica. E me impressiona que eles só pregam as coisas diferentes. Poucos são como este padre que eu vi aí pregando a verdade. Comparando este cartão da vacina, sem identidade da vacina, passaporte da vacina, não é? Identificando a pessoa como está lá no Apocalipse. Quiseram me barrar ali no shopping pátio. Na hora eu senti fome, esperando um rapaz lá para me dar uma demonstração de como voar. Porque nós conseguimos, eu e meu genro aqui, conseguimos fazer todos os movimentos do drone, mas nós não conseguimos fazê-lo levantar voo. E nós fomos lá para conversar com o moço, e demorou muito, ele demorou demais, e senti fome e fui almoçar. E entrei lá no refeitório, e quando eu entrei, chegou uma moça: o senhor tem a carteirinha de vacinado? Eu digo: não, moça. O senhor já se vacinou? Eu digo: já me vacinei, já tomei a terceira dose. Mas como eu já tinha servido o prato, ela disse: bom, olha, a ordem é não permitir, mas eu vacilei, o senhor já pôs no prato, eu não vou poder deixar o senhor sair sem almoçar. Mas na próxima vez o senhor, por favor, muito educada, muito gentil, traga o passaporte, porque senão o senhor não irá almoçar aqui. E eu agradeci, almocei, paguei, né? E vi várias pessoas já com o cartão de identificação que está escrito na Bíblia. Se eu não tivesse já posto o alimento no prato, eu não iria almoçar, iria ficar com fome, né? Então está se cumprindo. Isso eu estou dizendo para que você saiba que nós estamos nos princípios
das dores, é uma preparação para a vinda do anticristo. Este anticristo que o padre narrou. Está aí no YouTube. Vocês podem procurar. Então, em Mateus, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Quando falamos de homem, falamos também das mulheres. Porque para Deus não existe o sexo. Para Deus nós seremos anjos. Em Mateus capítulo 3, 1 e 2 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós pregamos dentro da Bíblia Católica porque são centenas de católicos que perseguem os cristãos verdadeiros. Por que cristãos verdadeiros? Porque os cristãos verdadeiros são aqueles que seguem integralmente a palavra de Deus, porque o próprio diz na Bíblia Católica: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Será fiel a quem? A Deus. E a Jesus, que é o Filho, é o próprio Deus, e é o Espírito Santo que está em nós, nos nossos dias. Ele diz: eu vou, mas deixo entre vós o Espírito Santo, para que vos guarde, nos dê força, nos dê poder, nos dê proteção. E Ele assim nos faz. Tudo Ele faz por nós. Nós temos que nos arrepender de sermos idólatras, de sermos invocadores de espíritos malignos, de sermos de outra que qualquer religião, porque todas elas têm sempre um textozinho, um versículo baseado na Bíblia. Nenhum deles fogem, tem qualquer coisa, tem algum elo que liga, que baseou-se para ser fundado. Mas o principal fator do cristão é o arrependimento. E o que é o arrependimento do homem? É se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende sujeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus Cristo para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção, da certeza que nós somos pecadores e que seremos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a mudar a nossa vida com a ajuda dele, que ele também é Deus, na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O arrependimento vem de onde? Da cabeça? Não, vem do coração. O coração é que dirige os nossos corpos. O coração é que dirige os nossos corpos. Sem o coração, não há arrependimento. Nós temos que ter um coração de carne que sente, que se arrepende. O arrependimento vem sim do coração, mas é revelado na nossa vida, na sua vida, meu amigo, pelo Espírito Santo de Deus. Quem se arrepende tem uma atitude diferente e humilde. É humilde fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para se ser cristão, para se ser salvo. Mas esse arrependimento é negativo para tudo aquilo que nós praticávamos anteriormente, e por isso nós seremos tentados por todas estas coisas. Mas temos que ser forte e resistente. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o arrependimento? Em Atos, vamos para Atos, capítulo 3, versículo 19. Em Atos, capítulo 3, 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, aniquilados, lavados, jogados no lixo, jogado pelo ralo, porque você é muito importante para Deus. Em Lucas capítulo 15, 10, nos diz: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um que se arrepende. Os anjos contam aleluia, cantam aleluia, glória a Deus, um remido está se arrependendo e voltando para o reino de Deus. Esse mesmo louvor é quando o cristão falece. Abre-se uma porta no céu, desce aquele raio de luz, os anjos vão descendo
até junto daquele moribundo e diz: vamos, Senhor, Deus está te chamando. E os anjos cantando: glória a Deus, um remido, voltando ao céu. A Bíblia Católica diz: assim vos digo eu, o que há festa entre os anjos. A Bíblia Católica diz assim, veja bem, é a palavra de Deus, os anjos, somente ele desce, somente os anjos cantam glória e aleluia para que nós cheguemos ao céu. Em Atos, capítulo 17, 30 e 33, diz assim, a Bíblia Católica diz assim, Deus, passando por cima desses tempos de ignorância, intima todos os homens de todas as nações a se emendarem. No versículo 31 ele diz, porque estabeleceu um dia em que a terra será julgada. A Bíblia é católica, viu, meu amigo católico? Você faz o que você quer, chega lá pro padre, e daqui reze 10 Ave Maria, 2 Padre Nosso, 2 Pai Nosso, e você está revestido do poder. Não está, meu. Confessar só a Jesus. Confessar só a Jesus. É preciso conhecer para que o Evangelho seja vivificado em sua vida como um todo e não por metades em cima do muro. Ainda em Lucas capítulo 13, versículo 3, eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A Bíblia Católica diz assim, não digo-vos eu, mas se não vos emendardes, perecereis todos igualmente. A mesma coisa, só com palavras diferentes. Mas existem pessoas que têm dificuldade de entender. A Bíblia Católica é a mesma evangélica. Por que eles adotam a idolatria? Por que missa? Por que procissão? Se a Bíblia proíbe. Então é preciso que você conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Em Ezequiel, capítulo 18, 30 e 32, nos diz, portanto, a nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, a Bíblia Católica, palavra do soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Não vos curveis, não vos prostreis, não adoreis imagens nem escultura do que tem em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, que estão abaixo das águas. Eu, diz o Senhor para você, eu sou o seu Senhor, o seu Deus que te guarda, que te protege, que te livra de todo mal. Em João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é o Deus poderoso que nós pregamos. Este é o Deus que nos livra dos maus. Ouvi também um testemunho de um irmão que ia descendo uma ladeira a pé. Ia subindo uma caminhonete de carga, levando uma mesa de ferro puro. E ao chegar, ao passar por ele, aquela mesa caiu e veio descendo. E os pés daquela mesa vieram direcionados todinho para ele. Ele é alto, forte. A tendência era vará-lo de um lado para o outro. E Deus o livrou naquele momento, ele testemunhando e agradecendo a Deus pelo livramento. Acontece muitas das vezes com você.
católico, espírita, ateu, de todas, de qualquer religião. E Deus lhe livra, e você diz, foi fulano, foi cicrano, foi... Não foi o Espírito Santo de Deus, que estava ali para agir, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, você vai ser convertido, você vai ser convencido pela palavra de Deus e vai aceitar Jesus como seu Salvador. Em 1 João, capítulo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o Todo-Poderoso, só Ele tem esses poderes, mais ninguém. O que é que você está fazendo? Nós sabemos que há escândalos de pastores, principalmente no lado financeiro, enriquecidos, não é? Riquíssimos. Mas eles irão prestar conta a Deus. Os erros de um pastor não justificam os meus erros. Os meus erros não justificam os seus erros, nem os erros da família. Em Salmos 51, 1 e 4, Deus diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, paga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença e tens razão em condenar-me, mas Ele nos perdoa se nós a Ele confessarmos. Ele nos perdoa se nós a Ele nos entregarmos. Portanto, meu amigo, a oportunidade é já. Daqui a um minuto não nos pertence, nós poderemos falecer. Meu pai conversando, sentiu uma dor. E quando se chegou para segurá-lo, para dar apoio, ele estava morto. Em Mateus capítulo 3, 8, ele diz, deem fruto que mostre arrependimento. Há uma transformação, há uma morte para o mundo e um nascimento para Deus. E a palavra diz que nós passamos a ser luz e sal da terra, como um verdadeiro cristão. É preciso viver para dizer, eu sou cristão, eu sou de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, 9 e 10 diz, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, nos traz, ou melhor, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento, que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza traz o quê? Angústia, sofrimento, dor e morte. Não é? Ainda em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos nos céus, eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. As oportunidades estão aqui, aceite Jesus, siga a Bíblia, leia a Bíblia Católica e siga a Bíblia Católica. Siga a Bíblia Católica. Ah, mas eu não oro. Você se ajoelha para diante da imagem. Não vos ajoelheis, não vos prostreis. É a palavra de Deus. Não sou contra o catolicismo, mas que pregassem a verdade, a Bíblia que está na Bíblia deles. Que está na Bíblia. Nós não podemos viver por tradição. Nós podemos viver por aquilo que é real. E o real é aquilo que a Bíblia nos mostra e nos diz. Se vivemos por tradição, que sejamos tradicionais dentro da Bíblia, conservadores da palavra da Bíblia. Em 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com todos nós, com você, que está aí no caminho errado, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque nós temos que nos arrepender, porque nós já nascemos do pecado. Nós já nascemos com o espírito da morte. Mas esse espírito pode ser transformado, modificado no arrependimento, na aceitação de Jesus Cristo como Salvador. É preciso conhecer para no abismo não vir a perecer. Em 2 Pedro 3,9, né? Este versículo. Em Apocalipse 3,19 nos diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se, meu irmão. E arrependam-se. Eu também fui católico, fui espírita. Hoje sou inscrito no livro da vida. Em Mateus 3,2 diz, ele dizia: arrepende-se, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Em Marcos capítulo 1,15 diz, o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo está próximo, está aí as provas, os acontecimentos meteorológicos, né, que está acontecendo. É morte, terremoto, tsunami, sol sendo transformado, a lua se transformada em lua de sangue. Está aí os repórteres dizendo, anunciando o que a Bíblia não disse há 2000 anos atrás, acontecendo. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, saiam de cima do muro. Tomem uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Em Tiago 4,8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É repetido para que você sinta a palavra de Deus penetrando em seu coração, em sua vida. Em Tiago 4,8, aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida e purifiquem o seu coração. Amados, até outra oportunidade de nos encontrarmos. E que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.